Oi, gente, hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu recebi uma comunicação por psicofonia do meu pai biológico, que havia abandonado a gente quando eu tinha 2 para 3 anos. Bom, gente, eu vou contextualizar vocês um pouquinho sobre a história. Minha mãe conheceu meu pai muito novinha, tá? Ela casou com ele com 19 anos. Ele era, acho que, 10 anos mais velho que ela. E aí, ela engravidou. Ela casou porque engravidou de mim. A diferença entre mim e a minha mãe são de menos de 20 anos. Aí ela casou. Logo em seguida, eu acho que eu tava com... A diferença entre mim e meu irmão do meio é 1 ano e 11 meses. Logo em seguida, ela engravidou do meu irmão do meio. E quando eu tava com 3 anos e o meu irmão com 1, eles se separaram. Na verdade, o que aconteceu foi que a minha mãe foi morar na casa da sogra dela. E a sogra dela não aceitava, no caso minha avó paterna, que também já faleceu, não aceitava essa relação. Eu não sei direito na história, né? Eu só sei o que me contam. E que a minha sogra, a minha avó, chegou a varejar uma tesoura na barriga da minha mãe, que estava grávida de mim, para pegar na tesoura. O meu pai entrou na frente e a tesoura cravou no armário atrás. Então era uma relação bem tumultuada, né, entre a minha mãe grávida e a minha avó, que não aceitava, e meu pai não tinha dinheiro, né, nem para ele, que dirá para mulher e para filha. Então moravam lá na casa da sogra. Enfim, depois de tantas brigas, a minha mãe resolveu sair de lá e ir morar com a minha avó materna, né? O meu pai levou ela com os 2 filhos, eu e meu irmão. Só que era uma situação temporária, até ele procurar uma casa, né? E eles tentarem se reorganizar. Só que aí ele acabou conhecendo uma outra pessoa nesse período muito curto, e ele se envolveu com essa outra pessoa, fez uma outra família. Eu tenho uma irmã com a qual eu tenho contato, que graças a Deus, né, nós temos uma boa relação. Ela não tem culpa de nada, né, nenhum dos filhos tem, na verdade. E aí ele fez uma outra família, criou e sumiu, abandonou a gente. Não pagou pensão, nunca procurou saber se a gente estava vivo, se a gente estava morto, enfim. Sumiu na vida. 5 meses depois da morte dele, em 2008, ele já tem 15 anos de morto, a atual esposa dele, né, com a minha irmã foram bater lá em casa, e que elas sabiam que a gente morava no mesmo lugar. Minha mãe já estava casada de novo, eu já tinha o meu irmão Davi, mais novo, e avisar que ele estava morto, já tinha 5 meses de morto. Passaram-se os anos, e aí, num dia dos pais, eu comecei a me sentir estranha, comecei a me sentir mal. E aí eu senti a presença do meu preto velho. E eu senti que havia algum espírito querendo se comunicar. Eu só não sabia qual era. Quando eu fiz as minhas orações, li o evangelho, elevei meu pensamento e pedi ao meu preto velho que me protegesse, meu anjo da guarda que me protegesse, porque eu estava sentindo muito forte a presença de um espírito. E era a presença do meu pai biológico, que tinha me abandonado há muitos anos atrás. Ele começou a falar com a minha mãe. Ele pediu para minha mãe que ela não falasse, só deixasse ele falar, porque não tinha tempo para aquilo, e aquilo que estava acontecendo requeria a presença de muitos guardiões espirituais, a permissão de Deus e a presença de muitos espíritos protetores para que amparassem, sustentassem aquele momento de comunicação que Deus tinha permitido a ele. Então ele quis principalmente pedir perdão a ela. Ele pediu muito perdão, agradeceu pela forma como ela criou os filhos, né, por não ter abandonado, por ter criado, e disse para ela que durante muito tempo ele passou na escuridão pelo que ele tinha feito, pelo remorso que ele tinha feito, mas o que ajudou ele, e eu espero não me emocionar para falar isso, peraí, vamos lá. O que ajudou ele a sair da escuridão, ai caramba, peraí, foi que eu e meu irmão e minha mãe, a gente não tinha... Ai, meu Deus, peraí. A gente não tinha nenhum sentimento de raiva contra ele, nenhum sentimento de mágoa. Quando a gente soube que ele morreu, doeu como se a gente tivesse perdido realmente alguém. Para minha mãe doeu, porque ela tinha muitas dúvidas para tirar com ele, o porquê do abandono. A gente também tinha dúvidas, né? Já que ele criou uma outra filha, o porquê... que se ele sabia o que era esse sentimento de pai, já que ele criou uma filha, por que não tinha esse sentimento com a gente? Mas essas dúvidas, e a gente já tava...
2008, eu acho que eu já estava começando a ter conhecimento de doutrina espírita. A gente não tinha raiva dele, a gente não tinha ódio, a gente não tinha rancor, a gente não tinha nenhum sentimento ruim dele, nenhum. Então, o fato da gente não jogar esse sentimento pra ele ajudou. E meu irmão era apaixonado por ele, apesar da distância. A gente teve pouquíssimos contatos com ele em vida, pouquíssimas vezes ele apareceu, pouquíssimos. Ele pagou pensão por 3 meses, porque minha mãe botou na justiça, depois ele sumiu. Então, mas mesmo assim, meu irmão era apaixonado por ele. Meu irmão chegou a mudar de time, de uma das vezes que ele foi ver o meu irmão. Meu irmão era Botafogo. Meu irmão era Vasco, e aí ele convenceu meu irmão a virar Botafogo, e meu irmão fez pra agradar ele. Então, assim, foi um momento de dor, a gente sentiu mesmo e orou por ele. E ele falou que isso fez com que ele caminhasse. Então, ele conseguiu se perdoar por aquilo, porque ele percebeu que nós não tínhamos guardado rancor. O arrependimento serviu a ele de sofrimento, de depuração, e ele pediu a Deus a permissão que no momento certo, através da minha mediunidade, ele pudesse vir e falar com a minha mãe e agradecer. Ele só não deixou ela falar porque não dava tempo. E aí ele só agradeceu por tudo, pediu perdão e disse que agora ele seguia em paz, que ele tinha sofrido, que ele tinha aprendido, e que ele agora seguia em paz e que... Só um minuto, gente. Bom, ele falou que estava feliz com a reaproximação entre mim e a minha irmã, né? E que ele estava trabalhando pela evolução dele. Enfim, deu maiores detalhes, que eu não vou falar aqui, né? Até para não entrar muito na intimidade também da minha mãe. Mas aí eu escrevi uma carta de psicografia, só um minuto. Bom, eu escrevi ao Clarencio para algumas pessoas que são frequentadoras ou cursistas, eles abrem a notícia de desencarnado. Você pode escrever o nome da pessoa que você quer saber e um espírito vai procurar essa pessoa, ver em que condição ela tá e traz notícias dela. No caso do meu pai, foi o espírito de Maurício que respondeu por ele e disse assim, essa é a carta psicografada, tá? Filha, nosso irmão já está engajado às tarefas do bem. Fiquem tranquilos, pois ele está bem. Que Deus os abençoe. Continuem. É porque é tipo letra de médico, ó. Não dá pra ler direito, tá vendo? Mas isso foi depois da comunicação que ele fez através de psicofonia e eu confirmei lá que ele estava bem. A gente não sabia, né? Uma vez que ele não havia cumprido a missão dele como pai, né? Havia abandonado os filhos e aquelas coisas todas, então a gente não sabia qual estado que ele estava. Então, quando recebi essa comunicação, eu quis meio que fazer uma confirmação, né? Porque eu recebi essa comunicação fora do centro espírita. Então, eu quis fazer uma confirmação e confirmou. Então, eu sei que é uma dor para muitos filhos, né? Que sofrem a ausência dos pais, é uma dor para muitas mães, né? Eu vi a dor da minha mãe, mas o perdão é libertador. Todos nós erramos, todos nós evoluímos e no final é o amor que vai unir todos nós. Então, eu desejo que ele continue num caminho de luz. Se tivermos que resgatar juntos, eu tô pronta para amar esse espírito do jeito que ele vier. E, enfim, gente, que essa história possa ajudar vocês de alguma forma.